Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e o tema de hoje é a adição de números inteiros com parênteses, ok? Lembrando que essa mesma aula já foi trabalhada, os conceitos iniciais de números inteiros, as notações, a definição de adição de números inteiros. Para conferir é só acessar o vídeo que está na descrição desse vídeo atual, beleza, pessoal? Não esqueça de curtir a nossa videoaula, compartilhar, recomendar, beleza? Muito bem, então vamos aqui para os nossos trabalhos. Bom, primeira coisa, vamos relembrar o que é número inteiro. Bom, você como nós já trabalhamos em aulas passadas, números inteiros são os números naturais, ok? Então você pega os números naturais, pega os números negativos, e pega o número nulo, neutro ou zero, ok, pessoal? Então, esse conjunto de todos eles juntos é chamado de números inteiros. Os números inteiros é representado na notação de conjunto assim, tem esse símbolo que parece a letra Z, e se você observar, tem o número 0, 1, 2, 3, e para cada inteiro diferente do neutro, você tem um número oposto a ele, que é o menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Os números inteiros também podem ser representados em uma reta, como já falamos anteriormente. Então, como que você faz? Escolhe um lugar para ser origem, escolhe o tamanho para representar uma unidade, e daí você vai repartindo a reta sempre com a mesma distância. O lado direito da origem são os números positivos, e do lado esquerdo da origem também são os números negativos. Esse é o conceito de número inteiro. Lembrando, pessoal, que nós também já trabalhamos a ideia de antecessor, de sucessor, de maior, de menor, ok? Não esqueça de acessar os vídeos que estão na descrição deste, e aí você terá acesso a essas informações, essas outras videoaulas. Bom, mas a ideia de hoje é como nós fazemos a eliminação de parênteses e a adição de números inteiros envolvendo parênteses, ok? Adição e subtração. Então, a primeira coisa que você vai observar, você tem que lembrar, é o conceito de módulo de um número inteiro. O que é isso, professor? É quando consideramos sempre o valor positivo, sem a escrita do sinal. E tem uma notação específica para isso. Então, por exemplo, observe o número menos 4. Está vendo o número menos 4? O que significa módulo do número menos 4? Então, módulo do número menos 4 é notação. Coloca duas barrinhas e entre parênteses o menos 4. Qual que é o módulo do número menos 4? 4. Pega o número 5, mais 5. Qual é o módulo do número mais 5? O módulo do número mais 5 é entre duas barrinhas, escreve o número e considera ele 5 sem o sinal. Só que um número sem o sinal, nós sabemos que ele é um número positivo. Ok, pessoal? Oposto de um número. O oposto de um número é quando consideramos sempre o número com sinal oposto. Ou seja, se é mais, consideramos sinal menos, se é menos, consideramos sinal mais do número que está escrito. Então, é tipo assim, pega o número menos 4, certo? O oposto do número menos 4 é qual número? É o número mais 4. Certinho? Se você pega o número aí, mais 5, o que nós temos? O oposto, e aqui faltou a letra O, o oposto do número mais 5 é o número menos 5. Beleza? Então, praticamente troca o sinal. Então, módulo é quando você vai considerar sempre o valor positivo e o oposto é trocar o sinal do número. Em resumo, fica assim. Então, tem um exemplo aí, pessoal, para vocês verem aqui, para vocês observarem. Correto? Então, observe aqui, Eu tenho aqui, o oposto de menos 4, está aqui o menos 4. O oposto dele é o mais 4, que é esse daqui. O módulo do número menos 4 é o número 4 sem o sinal. E o módulo do número mais 4 é o 4 sem o sinal.
Tá aqui o número mais 5. Tá aqui o número mais 5. Tá vendo? O oposto do número mais 5 é o número menos 5. O oposto troca o sinal. Tá mais, escreve menos. O módulo do número mais 5 é o quê? É o 5 sem o sinal. E o módulo do menos 5 é o 5 sem o sinal. Certinho? Então, calcular o módulo é retirar o sinal do número e o oposto é trocar o sinal do número. Acho que ficou bem claro isso para vocês. Certinho? Agora, eliminando parênteses. Eliminando parênteses. Como eu faço? Seguinte, ó. Se o parênteses está precedido do sinal mais, você vai fazer o seguinte. Elimina o parêntese, o sinal de fora, ou seja, o sinal do lado esquerdo, e escreve o número com o mesmo sinal de dentro do parêntese. Entendi nada, professor. Beleza, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Se eu tenho assim, ó, se eu tenho esse número aqui, ó, mais 7. Como que fica isso? Tá vendo? Tá precedido do sinal mais. Vou trocar a cor aqui para você entender melhor. Tá precedido do sinal mais, não é isso? Então, eu vou eliminar o sinal, eliminar o parêntese e escrever o número do jeito que está lá dentro. Mais 7. Lembrando que quando o número é positivo, não precisa escrevê-lo, se você não quiser. Desculpe, não precisa escrever o sinal. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho esse número aqui, ó, mais menos 15. Como fica isso? Olha, eu olho do lado esquerdo. Do lado esquerdo, eu tenho um sinal mais e um parêntese, mais parêntese. Então, o que eu vou fazer? Vou eliminar o sinal, vou eliminar o parêntese e escrever o número do jeito que ele está lá dentro, sem mudar nadinha. Conservamos, correto? Então, mais a parêntese menos 15 é menos 15. Mais a parêntese mais 7 é mais 7. Então, não tem muita dificuldade nisso. E quando o sinal quando o parêntese é precedido do sinal menos? Aí você elimina o parêntese, correto? O sinal do lado de fora do parêntese, do lado esquerdo, e escreve o número com o sinal oposto de dentro do parêntese. Olha que bacana isso aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui para você. Ó. Exemplo. Suponha que você tem essa situação. A situação é essa. Menos mais 7. Certinho? Então, vamos eliminar o parêntese, correto? Eliminar o sinal, eliminar os parênteses. E vou escrever o número lá dentro do parêntese com o sinal oposto. O oposto é trocar o sinal, então ficou menos 7. Um outro exemplo aqui para você. Ó. Um outro exemplo. Se eu tenho menos 15, por exemplo. Então, como eu vou fazer isso daí, professor? Eu observo, tem parênteses, tem menos parênteses, não é isso? Então, eu retiro o sinal do lado esquerdo do parênteses, retiro o parênteses e escrevo o número que está dentro do parênteses com o sinal oposto. Então, fica mais 15. Certinho? Então, desse modo que nós eliminamos os parênteses. Tranquilos, pessoal? Se você ficou com dúvida, é só dar um pause aí e fazer outros exemplos, tá bom? Bom, vou fazer até outros exemplos aqui para vocês. Ó. Então, vou fazer um exemplo aqui. Ó. De novo, parênteses precedido do sinal mais. Ó. Como fica mais menos 20? Como fica isso? E esse daqui, ó, mais 7. Como fica isso, professor? Vamos ver. Opa, mais 7 a gente já fez. Mais 17. Como fica isso? Vamos ver? Ó. Ficou mais, troca o sinal parênteses e escreve do mesmo jeitinho que está lá. Fica menos 20. Aqui mais 17. Elimina o sinal do lado esquerdo, o parênteses, e fica mais 17. Certinho? Lembrando que quando é positivo, não precisa escrever. Não querendo, não precisa. Aqui também pode escrever 15. Beleza? E se for precedido do sinal menos, olha aqui, ó. Se você tem, ó, outro, ó, menos 45, como fica isso? E se for menos mais 23, como fica isso? Então, seguindo o mesmo raciocínio, ó,
Elimina o sinal, elimina o parêntese e troca o sinal, está dentro do parêntese. Então fica mais 45, que pode escrever só 45. Aqui também, ó, elimina o parêntese e o sinal, escreve com o sinal oposto, então fica menos 23. Certinho? Bom, e como nós fazemos a adição de números inteiros com parênteses? Você vai seguir alguns passos. Primeiro, você vai observar o seguinte. Eliminamos os parênteses do jeito que aprendemos anteriormente. Segundo, você vai fazer o seguinte. Vai observar o sinal que fica do lado esquerdo de cada número. Terceiro, o que você faz? Você efetua a operação seguindo uma dessas regras abaixo. Seguinte, ó, se os sinais que estão do lado esquerdo forem iguais, lembrando que se um número não apresenta sinal do lado esquerdo é porque esse sinal é mais. Você vai conservar o sinal, correto? E somar os módulos. Se os sinais são diferentes, subtraímos do maior módulo o menor e conservamos o sinal do maior módulo. Se você não lembra o que é módulo, volta o vídeo um pouquinho, que lá no início nós falamos o que é módulo, ok? Módulo é quando eu considero o número sem o sinal. O número fica natural, correto? Então vamos fazer alguns exemplos. Olha esse exemplo aqui, ó. 14 mais menos 8. Então aqui eu tenho, ó, sinal, parêntese, sinal. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro o quê? Eliminar o parêntese. Então eliminando o parêntese fica 14, parêntese precedido de sinal mais, elimina o parêntese e o sinal e conserva o sinal que fica lá dentro. Então fica 14 menos 8. 14 menos 8 é 7. Não entendeu? Tem outros exemplos para você entender. Olha, aqui, ó, primeiro vamos eliminar o parêntese. Parêntese precedido do sinal mais, elimina o parêntese e o sinal e mantém o sinal de dentro do parêntese, menos 4. A mesma coisa aqui, menos 5. Agora observa a regra, o terceiro. Observamos o sinal que fica do lado esquerdo. Ó, o sinal esquerdo do 4 é menos, esquerdo do 5 é menos. São iguais. Quando são iguais, a gente soma os módulos, desconsidera o sinal e soma. 4 mais 5, 9. E conserva o sinal desses números. O sinal conservado é menos. Então é menos 9. Não entendeu? Tem outros exemplos. Você vai entender. Olha, tem parênteses aqui? Tem aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a expressão eliminando os parênteses. Mais parênteses mais 5, mais 15, vai ficar mais 15. Elimina o parênteses e o sinal de fora e conserva o sinal de dentro. Aí, 25 mais 15 vai ser 30, 40. Próximo exemplo aqui, ó. Menos 30 mais menos 80. Primeiro eliminamos os parênteses. Daqui ficou menos 30 mais menos 80. É menos 80. Parênteses precedido do sinal mais. Conserva o que está dentro do parênteses. E elimina o parênteses e o sinal do lado esquerdo. Agora, olha o sinal que está à esquerda dos números. Sinal à esquerda do 30 é menos. Sinal à esquerda do 80 é menos. Cai nessa regrinha de sinais iguais. Conserva o sinal, que é menos, e soma os módulos. 30 mais 80 é 110. Certinho? Olha aqui a letra, próxima letra aí, ó. 14 menos menos 8. Então, eliminando o parêntese, fica 14. Menos parêntese menos, fica mais 8. 14 mais 8 é 22. Ok? Próximo. Menos 4, menos menos 5. Então, eliminando o parêntese primeiro, fica menos 4. Menos parêntese menos, elimina o parêntese e o sinal e troca o sinal daqui de dentro. Isso aqui dentro está menos 5, vai ficar mais 5. Opa, olha o sinal que está à esquerda. A esquerda do 4 é menos. A esquerda do 5 é mais. Olha aqui o que acontece quando os sinais são diferentes. Subtraímos do maior o menor e conservamos o sinal do maior. Então, vai fazer 5 menos 4 é 1 e o sinal vai permanecer do 5, que é positivo. Então, aqui sinal mais não precisa pôr. Letra G. Olha, 25 menos mais 15. Então, escreve o 25, elimina o parênteses, menos parênteses mais.
Elimino o parênteses, o sinal de fora e troco o sinal de dentro. Ficou menos 15. E aí eu tenho 25 menos 15, quanto é? É 10. Ok? E letra H, menos parênteses 30. Ó, quando aqui dentro do parênteses não tem sinal, é porque o sinal é mais. Menos, troco o sinal de dentro do parênteses, então vai ficar menos 30. Ok? Menos, troco o sinal de dentro do parênteses, fica mais 80. Como fica menos 30 mais 80? O sinal que está à esquerda são diferentes, um é menos, um é mais. Quando os sinais são diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior. Aí 80 tira 30 é 50 e permanece o sinal do 50, ok? É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de curtir essa web aula, tá bom? E aquele abraço.